Deus abençoe a vida da pastora Marta, que nesse período todo esteve trabalhando há meses por essa festa, organizando, reunindo o grupo lá, e depois reúne o grupo todo, trabalhando arduamente. Então, podemos viver isso. Queria te convidar a abrir em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Durante essa semana, e as vésperas também da nossa festa das regiões, eu tive a oportunidade de estar participando de um congresso, junto com alguns irmãos. A irmã Irineia teve, Estela esteve comigo, pastor Érico, o irmão Edson também, mandaram as fotos no grupo ali do Sabra, dos workshops, porque esse congresso, ele falava especificamente sobre um pedido da igreja. Quando a igreja fez o primeiro contato, comigo, falando um pouco dos sonhos, dos objetivos, um dos objetivos era fazer discípulos, era que a cura continuasse a impactar vidas, a ponto que outras pessoas conhecessem Jesus, outras pessoas se relacionassem com Jesus, e outras pessoas se tornassem iguais a Jesus. E essa missão do discipulado, ela é uma missão da igreja. Eu digo, queridos, que não existe, isso é muito importante, não existe igreja que não faça discípulos, porque a igreja é uma reunião de discípulos. Se eu não estiver fazendo discípulos, logo eu não sou um discípulo de Jesus, e se eu não estou engajado com isso, eu tenho que rever o meu conceito de ser igreja. Então foi uma oportunidade muito preciosa, tem muita anotação. Então o que foi derramado lá vai ser derramado entre nós também. E durante esse período de congresso, desde a quinta-feira, a cada momento, Deus veio falando comigo nesse texto, de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Eu lembro que, eu acho que foi sexta-feira, quando terminou, eu cheguei em casa e falei assim, até eu vou no quartinho, ele tem um quartinho que tem de tudo lá. Eu vou naquele quartinho que eu preciso escrever umas coisas que Deus está falando, eu fiquei lá um tempo. Eu falei, se estiver acordado, eu te encontro acordada, se estiver dormindo, Deus te abençoe. E fui anotando, escrevendo, porque algo estava falando muito forte no meu coração. O que estava falando muito forte no meu coração é que nós temos vivido, nesse final de ano, um período de alinhamento. E isso não significa que antes desse momento as coisas estavam uma bagunça, mas é um momento que estamos sensíveis a entender aquilo que Deus está nos levando a ser. E nesse momento de alinhamento, nós vamos viver ainda muitas coisas nesse ano. Deus tem falado muito sobre a nossa identidade. Deus tem tocado muito no nosso coração sobre fazer discípulos, sobre sair da parede, sobre uma igreja que não é limitada por prédio. Então a gente foi para a rua limpar as ruas. A gente fez uma festa incrível. Queridos, eu estava no meio da celebração ali da festa, e aí eu encontrei com uma senhora, Dona Aldir, o nome dela, muito simpática ela. Aí eu fui, falei com ela, tudo bom com a senhora? Ela deu um sorriso tão bonito que eu parei. Dona Aldir, um sorriso bonito. Quem chamou a senhora? Ela falou assim, quem me chamou foi Dona Gracinha. Aí eu, Dona Gracinha chamou para a festa. Entende? Se não me engano, Dona Gracinha vem a ser da família de Laís. Fui descobrindo, fui investigando, tipo detetive. Mas olha que coisa, querido. Um gesto que vai num sábado de manhã, uma arrumação ao longo do tempo, as pessoas vão vendo, querido. Vem sexta-feira à noite o pessoal arrumando, o sábado inteiro gente se movimentando. De repente não está no prédio, calma aí. A igreja se reuniu fora do prédio. Eu achava que a igreja era o prédio, era uma festa celebrando, alegre, com comida boa, com gente dançando pé de valsa, que eu não sabia que Carlão e Renato dançavam tão bem, não sabia que pastora Érica e Edson dançavam tão bem, celebrando várias coisas, gente rindo para chuchu, gente fazendo de tudo. E aí, nós percebemos que ser igreja é muito menos estruturas rígidas e muito mais vida. E isso é ser igreja. E uma das coisas que eu tenho percebido, e eu estou pouco tempo, é que essa igreja, a cura, ela se preocupa com vidas. Ela se preocupa com vidas, independente do preço. E você vai vendo coisas que vão acontecendo ao redor, porque somos uma igreja que se preocupa com vidas. Então Deus tem alinhado para que venhamos a alcançar.
nós estampamos uma identidade muito clara de curar pessoas. E isso não tem nem como esconder. É incrível, porque ninguém precisa perguntar assim, Rodrigo, você está onde? Eu estou na cura. Então já sei o propósito, o nome é cura, fica claro. E esse texto, ele fala sobre uma característica, fala sobre algo que Deus declara para a igreja que é incrível. E eu não sei, eu quero falar realmente de alguém que não sabe, porque eu não vivi esse período desse ano e o ano passado, essa transição para algo novo. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas imaginaram que ministérios parariam, que pessoas parariam, ou que mesmo que a igreja pararia. E uma coisa que Deus ministrou ao longo de quinta, sexta e sábado, é que a igreja do Senhor não para. Não é possível parar. E é sobre isso que nós vamos conversar. É sobre esse ministério imparável da igreja. Você achou aí o texto, Mateus 16? Diz amém aí, só para... Amém. Quem não disse amém que não achou, que ficou tímido, não sei. O texto diz assim, versículo 13. Diz que Jesus, ele estava indo para a região da Cesareia de Filipe. E aí ele para um momento na Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos, o que os outros dizem que é o Filho do Homem? E aí eles, os discípulos respondem, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Filho do Homem é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou, e o que vocês dizem que eu sou? A música entrou na hora, olha. E respondendo Simão Pedro, ele falou assim, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir então, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora vem o versículo 17, onde Jesus faz afirmações sobre a igreja. E preste bem atenção. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Vamos até aqui. Queridos, eu vou retornar no versículo 13, para que a gente converse e entenda, porque esse é um dos textos mais declarados. Algumas pessoas dizem que esse texto é o início da igreja, só que Jesus falou que ele edificaria ainda. O início da igreja começa quando é lançado o fundamento, e nós vamos aprender que o fundamento é Jesus, e esse fundamento vai ser lançado quando ele morre na cruz, ele ressuscita, e começa a anexar as pessoas nele, e cria um corpo. O corpo que a gente celebra na ceia, que é o corpo de Cristo. Então Jesus, ele estava indo para um lugar, versículo 13, ele estava indo para Cesareia de quem? Só alguns leram, calma aí, leia aí, 3 segundinhos, vai de novo, é Cesareia de... Queridos, essa é uma região que por si só é muito curiosa. Porque essa Cesareia tem esse nome, porque um rei chamado Herodes deu uma porção de terra muito grande a seu filho Filipe. E como havia um outro lugar chamado Cesareia, ficou conhecido como Cesareia de Filipe. Aí vai dizer assim, mas pastor, isso não muda nada para mim. Calma, olha como é que é interessante. Na região da Cesareia de Filipe, havia cultos a deuses pagãos, deuses daquela cultura. Um desses deuses era chamado Pan. Pan era um deus que ele era meio homem, meio cabra, e ele tinha um vínculo com a porta da morte. E esse lugar onde os mortos viviam, se acreditava que nesse templo, aonde se cultuava Pan, era onde havia o trânsito de pessoas. Então era onde estava o portão do reino dos mortos. E Pan era uma figura amedrontadora. Acreditava-se que ele podia gritar e assustar todo mundo. E todo mundo entrava em pânico. Carlão completou comigo lá, viu? E isso é muito interessante. Porque olha só,
É nesse lugar, na Cesareia de Filipe, que Jesus estava andando com os discípulos, ele estava seguindo sua vida. E de repente ele para e fala assim: pessoal, só para eu saber aí, né, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp na época, mas as notícias corriam. E aí ele pega assim, ó, já que tem muita gente fofoqueira por aí, não os discípulos, porque discípulo não é fofoqueiro. Como é que está sendo falado sobre o Filho do Homem? E aí os discípulos começam a responder: olha, estão dizendo que o Filho do Homem é João Batista, que prega arrependimento no deserto. Estão dizendo que o Filho do Homem é Elias, um dos mais famosos profetas. Outros dizem que é Jeremias, ou um profeta qualquer. Ou seja, as pessoas que estavam conhecendo Jesus de longe, estavam ouvindo sobre o que Jesus faz. Palavras e palavras que vinham de Deus, então eles acreditavam que era um profeta. Só que depois Jesus faz a pergunta, não mais aos que estão longe. No versículo 15, ele pergunta aos discípulos que estão próximos, que seriam consolidados como igreja. Então agora Jesus começa a questionar os discípulos, e dos discípulos nós vamos aprendendo por que a igreja é imparável. Os discípulos, ao serem perguntados sobre Cristo, Pedro vai lá e responde: olha, tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o que veio para nos salvar, o Filho do Deus vivo. Primeira coisa que me afirma, e um grande motivo que está muito claro aqui, é que a igreja, ela serve a um Deus vivo. E uma igreja que serve um Deus vivo não para, porque só para aquilo que serve a coisas mortas. Lembrando, queridos, esse discurso estava acontecendo numa região onde um templo conhecido dava entrada para o reino dos mortos. E aí Jesus, ao perguntar aos discípulos, Pedro responde representando, falando: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se Deus é um Deus vivo, em nenhum momento da história ele esteve morto. Ou seja, em nenhum momento, apesar das dificuldades que o povo de Israel viveu, e que cada um de nós viveu, Deus esteve morto. Nunca houve um episódio na história onde Deus estava distante, ou sem poder, ou sem capacidade de intervir, ou sem observar, ou sem consolar o seu povo, mesmo nos períodos mais difíceis. Então a igreja, ela recebe uma missão, e é declarado que ela não pararia, porque é impossível alguém parar o Deus vivo. Não é possível que alguém pare o nosso Deus. Não existe a possibilidade de qualquer coisa conseguir parar o nosso Deus. Nada limita Deus. A cura não serve a um Deus limitado. A cura serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que faz todas as coisas, ao Deus que cura qualquer enfermidade, ao Deus que alcança qualquer coração, ao Deus que transforma qualquer condição, ao Deus que faz coisas inimagináveis. É por isso que a igreja não para. É por isso que a igreja prossegue. Ou seja, o que aconteceu ontem e que foi maravilhoso é um passo. Para quê? Para o próximo passo. Para coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Nós podemos fazer coisas grandes porque o Deus que servimos é um Deus vivo. E eu queria fazer um alerta muito importante, querido. Como está a sua vida com o seu Deus? Olha só, eu sei que essa pergunta parece estranha. Como assim? Quer dizer que cada um de nós tem um Deus diferente? Olha a pergunta: como você está com o seu Deus? Será que você pode afirmar hoje, 100% do seu coração, que o Deus que você crê é o Deus de Israel, é o Deus que enviou o seu Filho, é o Deus vivo, é o Deus que não para, ou a sua fé está firmada em um Deus que parece estar morto, ou a sua fé está morta? Eu vou repetir a pergunta. Eu quero saber se a forma como você enxerga Deus é uma forma de ver um Deus vivo, ou
se a sua fé tem feito de um Deus vivo uma imagem morta desse Deus. Eu quero saber se nós estamos conectados a um Deus vivo ou nos prendemos a uma imagem de um Deus que tem perdido o poder porque a nossa fé não está sendo genuína. Queridos, eu tenho uma tese. Eu quero que vocês prestem atenção nessa tese. Eu vou perguntar, você fala sim ou não. Aí vamos ver se a gente concorda ou não. Deus está vivo, sim ou não? Ótimo. Deus é capaz de dar vida ao que não tem vida, sim ou não? Deus nos deu vida, sim ou não? Deus pode dar vida a qualquer um, sim ou não? Você crê que Deus pode salvar o seu vizinho, sim ou não? Crê que Deus pode salvar qualquer político, sim ou não? Qualquer pessoa do mundo? A pessoa que está ao seu lado? Se nós cremos nisso tudo, o que tem nos impedido então de viver isso? Presta atenção, todos nós, olha, eu não vi nenhum não, ninguém, nem hesitando, sim. O que nos evita então se eu creio com tanta certeza? Você tem dúvida disso, sim ou não? Eu entendi. Não temos dúvida do que Deus é capaz. Pedro também não tinha. Então concorda comigo que seria muito estranho se Pedro falasse que crê num Deus vivo e não vivesse isso. Vamos dizer que essa foi a última frase de Pedro, assim, e aí depois no próximo texto diz assim, e Pedro nunca mais quis saber de Deus. E Pedro não falou de Deus para ninguém. Ele cria num Deus vivo. Queridos, não faz sentido você crer em algo que é capaz de desistir. Você desiste quando você não crê que é capaz. Eu vou repetir. Você não desiste quando algo é capaz, mas você desiste quando você crê que não é capaz. Você não abandona o concurso porque é difícil, porque tem muita gente. Não, você abandona de fazer a prova quando você acha que não é capaz. Você não abandona determinada posição no trabalho porque é concorrida, é porque não é capaz. Então você acha que não é capaz e você desiste. Ninguém desiste pela dificuldade, pelo valor, pela relevância. Ninguém. Só desiste quando deixa de crer. Ou seja, a vida de pessoas pode ser transformada se nós passarmos a crer e agir pelo que cremos, porque Deus está vivo. Mas se eu creio numa fé morta, eu não poderei impactar pessoas a serem vivas, porque a minha fé é morta. E fé morta só pode gerar morte. Fé viva gera vida. E isso não significa e não quer dizer de quem você é, só quer dizer exclusivamente da sua fé. Ou seja, eu não sou líder de igreja, tudo bem, a sua fé é viva, a sua fé viva pode mudar pessoas, é isso. Quem era Pedro? Me diz aí quem era Pedro. Pedro era CEO, era empresário do quê? Pedro era quem? Quem era Moisés quando Deus encontrou um pastor de ovelhas no deserto que fugiu? Quem era Davi? Quem era Eliseu? Mas Pedro acreditou e se entregou pelo que acreditava. Se nós tivermos uma fé morta, não transformaremos pessoas para a vida. Então, primeiro, querido, chegue à conclusão se a sua fé é num Deus vivo de fato. Porque se for num Deus vivo, nada te para. E aí nós somos uma igreja que vive um ministério imparável. Amém? Outra coisa interessante, eu sei que você não fechou a Bíblia, é que no versículo 17, Jesus começa a falar umas coisas. E ao falar algumas coisas, ele diz assim, olha, não foi carne nem sangue que revelaram isso a você. O que é esse isso? Esse isso é a afirmação que Pedro teve ao falar que Jesus é o Messias, o Cristo, o consagrado e o Filho do Deus vivo. Então, não foi nenhum ser humano, preste atenção, não foi nada vindo de homens que ensinou a Pedro que Jesus era Deus. Isso veio do alto. Ou seja, a igreja, ela vive um ministério imparável, primeiro, quando ela crê num Deus vivo.
e um Deus vivo não pode ser parado. Só que a revelação do que somos também precisa vir desse Deus. Porque somente a revelação de Deus pode conduzir a igreja a ser imparável. E aqui me mostra que muitas vezes o que tem nos parado é que estamos vivendo de revelações humanas, de doutrinas humanas, de pensamentos humanos. E qual é o problema? É que a mente humana é limitada. Eu vou repetir. O problema do ser humano é que a mente humana, ela é limitada. Mas a verdade eterna de Deus, ela ultrapassa barreiras. E ela consegue conduzir a igreja ao imparável. E eu vou dar um exemplo bem simples disso. É bem simples, querido. Se nós nos contentarmos a aprender de Deus somente através de homens, eu vou viver algo limitado com Deus. Mas pastor, peraí, agora, calma aí, repete aí, pastor. Como que eu vou aprender sobre Deus, e não vai ser somente através de um homem? Simples, através do próprio Deus. E esse através do próprio Deus se resume a relacionamento com Ele, está aqui na palavra dele. Como que Pedro descobriu que Jesus era Deus? Se relacionando com Jesus. Eu não sei qual foi o momento. Eu não sei se Pedro ficou assim, olha, queridos, milagres muitos homens fizeram. Eliseu fez um monte. Elias tinha um negócio com fogo incrível, era para parar, para cair fogo, para descer fogo. O homem tinha uma nuvem especial, que era só de Elias que seguia, que ele falava, nuvem é nós, fogo. Moisés bateu o cajado, o mar abriu. Então, milagres homens fizeram. Olha só, a perspectiva humana é essa. Milagres homens fizeram. E aí, quando ele conhece um outro homem, que também curava pessoas, ele pensou, qualquer homem pode fazer milagre, porque Pedro acreditava, por exemplo, que se Deus agisse em algum profeta, acontecia um milagre. Então, o milagre não era suficiente para dizer que Jesus é Deus. Porque milagres, homens usados por Deus também realizaram. Ensino bonito, muitas pessoas tinham. Olha Salomão. Os provérbios de Salomão são lindíssimos. Olha os salmos de Davi, lindíssimos. Então, coisa bonita, homens podiam ensinar. E Jesus tinha um ensino bonito e fazia milagre. Só que o que talvez possa ter mudado é que Pedro viu a perfeição em Jesus. O homem é limitado, e como o homem é limitado, ele acaba errando, ele peca, ele se equivoca, porque ele tem limites. Mas Jesus nunca errava, Jesus nunca pecava, Jesus não mudava, Jesus era o mesmo sempre. Pedro viveu com Jesus 3 anos. Então ele viu, por uma revelação clara de Deus, em Jesus, que ele era Jesus, ele era Deus. Então, o que vai transformar pessoas? É se essas pessoas se relacionarem com o mesmo Deus vivo. Então, eu não posso acreditar que o ministério da igreja é imparável por minha causa. Porque se eu acreditar nisso, eu estou limitando a igreja. Eu vou dar um exemplo. Eu não posso achar que uma feira missionária, uma festa das regiões, vai ser limitada a uma pessoa. Porque se eu achasse que era limitada a mim, eu teria ficado, meu Deus, e agora o que eu faço? Apesar de pessoas fazerem falta à obra, a maior falta da obra é quando ela é feita sem Deus. A festa aconteceria com quem tivesse, queridos, eu posso testemunhar, Leandro fez muita falta naquilo que ele faz, naquilo que ele é capaz. Mas aconteceu, apesar dele, porque o Deus da obra é presente. Nós fazemos falta em muitas coisas, querido. Mas o que mais faz falta é quando Deus é retirado de uma obra. Você crê que o seu vizinho pode ser alcançado, que a pessoa do seu trabalho, a pessoa do seu lado, qualquer um, eu sei disso. Só que se você achar que essa pessoa será alcançada sem que Deus esteja no meio, ela não vai ser alcançada. E você vai ser parado. Mas Pedro tinha uma revelação clara de Deus. Então, se pessoas tiverem uma revelação de Deus, tiverem a presença de Deus, tiverem um relacionamento com Deus através da sua vida, elas vão aprender em Deus. E aí elas vão testemunhar e ver a mesma coisa que Pedro. Vão ver que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja,
Será que nós estamos investindo a nossa vida para que pessoas vejam Jesus e de Jesus conheçam? Eu tenho certeza que muitas pessoas já conhecem Jesus por causa da sua vida. Absoluta certeza, eu tenho certeza. Mas você pode transformar isso cada vez de forma mais clara, a todos os momentos. Porque se as pessoas conhecerem Jesus, vão afirmar o que Pedro afirmou. E quando elas afirmarem aquilo que Pedro afirmou, elas vão se conectar a Jesus. Então o ministério da igreja é imparável, porque nós temos uma revelação de Jesus. E quando Jesus se revela a alguém, e alguém se encontra com ele, tudo muda. Querido, não ache que o que muda a vida das pessoas é uma pregação bonita ou feia, é o louvor bonito ou feio, é quando a igreja tem mais ou menos gente, é quando está mais bonito, limpo ou não. O que muda a vida das pessoas é quando elas têm um encontro com Jesus. E qual é o nosso papel como igreja? Calma que a gente vai aprender aqui. Ó. Janaína ficou, poxa pastor, achei que você ia falar agora. Calma Janaína. Volta no versículo 17. Ele diz que quem revelou isso a ele foi o Pai. E aí no versículo 18, ele fala outra coisa. O que ele fala? Eu também te digo que você é Pedro. Mas o nome de Pedro qual era? Simão. E Jesus dá um nome para dizer sobre aquilo que ele seria, uma pedrinha. E aí depois ele diz assim, ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E esse texto é um texto que gera muitas confusões, muitas. Porque parece que Jesus está edificando a igreja dele em Pedro. Só que isso é um problema, claro, já na ação. Porque olha só, Jesus sabe de todas as coisas, e sabe que Pedro é um ser humano limitado. Logo, se colocasse em Pedro o dia que ele morresse, acabou a igreja. Já começa aí. Segunda coisa, o português é uma língua muito bonita. E ele tem uma coisa de tornar claro um texto por pequenos detalhes. E um desses detalhes é o pronome. É sobre esta pedra. Quando a gente vai se referir a alguma coisa, eu falo assim, ó, este microfone, porque ele está perto de mim. Eu estou falando, então eu me refiro a este. Se eu quiser falar alguma coisa perto de Rosinete, para Rosinete eu falo, Rosinete, esse extintor, porque ele está perto de quem ouve e não de quem fala. E se estiver longe de nós dois, eu falo, aquela entrada. Ou seja, se a pedra a qual Jesus edificaria a igreja estivesse longe dele e de Pedro, falaria, aquela é a pedra sobre a qual edificarei a minha casa. Mas não foi aquela. Então a pedra não estava longe. Se fosse Pedro, ele diria, essa é a pedra, porque ele estaria apontando para Pedro, para todos os outros discípulos verem, porque essa conversa não foi Jesus e Pedro. Não é que estava todo mundo lá, aí de repente todo mundo sumiu e virou uma conversa privada no WhatsApp. Não, todo mundo viu. Não, ele não estava falando de Pedro. Ele disse assim, ó, você é Pedro. O primeiro a receber a identidade de ser uma pedrinha. Mas é sobre esta pedra, e Jesus aponta para si, que a minha igreja será edificada. Sabe onde que a gente confirma isso? Pedro, na carta dele, a primeira carta dele, ele diz que nós somos pedras vivas. O próprio Pedro, que talvez seria o único que poderia dizer, eu sou a pedra, disse que ele era uma das pedras, edificada no fundamento que é Jesus. Se o próprio Pedro, que era o único que podia sair botando no status dele, eu sou a pedra de Jesus, ele entendeu que ele era só uma, nós também entendemos. Então quem é o fundamento da igreja? 3 pessoas sabem, é porque você se perdeu na pergunta. Ó, quem é o fundamento da igreja? Por isso que ele afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu volto àquela curiosidade, que na região onde eles ouviam isso, havia um lugar que tinha o nome de portão do inferno, ou a palavra lá era Hades, o reino dos mortos, e que ali era celebrado o culto a um Deus que quando gritava gerava pânico, gerava medo. E nesse cenário, Jesus apresenta uma igreja que é imparável. E talvez, se você for pensar, o que pode parar a igreja? Não, o que talvez poderia parar a igreja é recurso financeiro. Não. Porque a igreja existiu sem dinheiro nenhum nessa época aqui.
E estamos aqui hoje, então ela chegou até nós. O que pode parar a igreja são pessoas que não são capacitadas. Se não tiver um pastor, Jesus começou com um pescador, cobrador de impostos, um ativista político, né, um zelote e outros. E a igreja seguiu. A Bíblia descreve os discípulos como aletrados, agramatóis, sem gramática. Isso é uma forma bonita de falar pessoas ignorantes. São essas pessoas que começam a igreja. Não tem nem português, ou no caso, na época, o grego ou o hebraico, eles não tinham nem a palavra, a construção certa. E a igreja seguiu. Eles não tinham nem faculdade. Eram desempregados, por sinal, porque eles largaram tudo por Jesus. A igreja começa com desempregados, perseguidos, que se escondiam, porque pareciam Jesus. E a igreja não parou. Depois de um tempo, além de desempregados, escondidos e perseguidos ali, um império inteiro começa a perseguir a igreja. Todo o império romano. E aí eles começam a ser colocados em prisões, mas também em arenas de batalha. Eu sei que é bonito quando a gente canta assim, ó, a perseguição, você conhece a música? A perseguição não parou. O quê? O Coliseu. O que agora? Os leões não pararam. A igreja do Senhor parou aqui. Coliseu e leão virou uma história do quê? É porque realmente a igreja era jogada num lugar chamado Coliseu, que está lá em Roma. E lá eles enfrentavam leões. E eles eram mortos. Por que eles eram mortos? Porque eles acreditavam em Jesus. E conta a história que quando eles eram mortos, eles cantavam, louvavam. Então o som da arena era o louvor da igreja e os leões. E os leões não pararam a igreja do Senhor. Aí depois a música canta, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Então as circunstâncias humanas mais difíceis tentaram limitar a igreja e não conseguiram. E aí a própria canção nos ensina que há então uma circunstância maior, que seria a porta do inferno, a porta do reino dos mortos, que poderia parar a ação da igreja. E você vai pensar, opa, quem está orquestrando esse lugar? O diabo. Então, o diabo pode parar a igreja? Não. E é interessante que esse texto tem duas visões. Não é só uma realidade espiritual, onde o diabo e tudo aquilo que ele tenta contra nós é tentado para parar a igreja. Mas o reino dos mortos é onde as pessoas estão quando morrem. E o portão, querido, é o que é um portão. Se eu fechar o portão e algo estiver dentro, ele não sai. Se eu fechar o portão e algo estiver fora, ele não entra. E pessoas nascem mortas numa realidade espiritual, porque eu nasço longe de Deus, porque o pecado me afasta de Deus. Então, no final das contas, nós somos seres que temos no máximo 100 anos para decidir o nosso caminho, no máximo, que pode acontecer antes. E nisso, ou eu vou para o reino de Deus, e eu preciso sair do reino dos mortos, ou então um portão me para. E aí Jesus declara que o portão da morte não seria capaz de prevalecer contra a igreja. Queridos, não é que a igreja está sendo atacada, tira essa ideia da sua cabeça, que o texto de Mateus está falando de uma igreja que está sendo atacada. Não é o portão da igreja que está sendo atacado, é o portão do reino da morte. Quem está atacando é a igreja. Não é que mundo, morte, qualquer coisa espiritual, terrena, pecado, estão contra a igreja, e a gente está aqui dentro com a porta fechada falando, olha flecha, cuidado, está vindo aí opressão, leis, estão vindo pessoas, estão vindo ideias. Não é isso que o texto diz. Jesus fala o contrário. Jesus descreve quase que uma locomotiva. Uma locomotiva. Já reparou todos os vídeos de acidente com locomotiva? Que o que tiver no trilho já era? O máximo que você pode fazer é sair do trilho da locomotiva? É isso. A locomotiva só passa e leva. É isso. Jesus não descreve a igreja como um grupo de pessoas paradas se protegendo de coisas aqui. Jesus descreve uma igreja que é uma locomotiva.
Então vocês, cada um de nós não fomos chamados para ficar dentro de um prédio achando, olha, aqui é seguro domingo, então te cultuo aqui é seguro lá fora, eu não sei, não é isso. Deus chamou uma locomotiva para sair daqui passando por cima de qualquer coisa que impeça que o ministério da igreja aconteça. E aí nós vamos avançar e não vamos parar de crescer. Nada para, queridos. Se um dia nós perdêssemos esse prédio, a igreja não pararia. A gente se reuniria na praça, se reuniria no terreno, se reuniria em qualquer lugar. Se faltasse instrumentos, a gente ainda assim cantaria. Se faltasse palavra em papel, ainda assim a gente pregaria. E se fôssemos cativos, prisioneiros, ainda assim pregaríamos, porque Paulo foi usado por Deus nas prisões. Mas só tem uma coisa que a história mostra, que tem parado a igreja. É quando ela mesma senta e para. Sabe o que para a igreja? É quando a gente acha que ser igreja é viver 24 horas como estamos vivendo talvez nesse momento. O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos sentados, ouvindo, aprendendo. Para quê? Para se mover. Mas se eu achar que ser igreja é sentar e ouvir, aí eu paro. Então nada pode parar a igreja, a não ser que a igreja pare. E aí quando a igreja para, não é que o portão do mal, não é que alguma ação contrária parou a igreja. Não, a locomotiva aqui estacionou. E às vezes a gente fala, olha, o inimigo está furioso, hein? Ele fez isso e parou a igreja. Não. Nunca na história houve um momento que o inimigo parou a igreja. Ele já atacou, já tentou, Leão, Coliseu, governos, reis, tirar dinheiro, leis, tudo isso. E a igreja está aí. Mas há momentos na história que pessoas param. Param com o quê, pastor? Param, por exemplo, como diz a carta lá no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, dizendo assim, olha, vocês trabalham muito, vocês fazem tudo, cuida da palavra de Deus, não aceita doutrina errada. Vou brincar aqui, vocês fazem festa missionária, sábado inteiro trabalhando, faz tudo isso. Só que aquela igreja tinha uma coisa diferente dessa. Jesus disse, tenho porém contra ti uma coisa, perderam o primeiro amor. E o primeiro amor, querido, não é a paixão de quando uma pessoa se converteu. Mas o primeiro amor é o amor que houve primeiro quando a igreja em Éfeso nasceu. A igreja em Éfeso era doideira, tá? A igreja em Éfeso queimou muito dinheiro em objetos de magia em praça pública. Ela não quis mais dinheiro se não fosse com Deus. Ela abriu mão, era uma igreja doideira, era punk, entendeu? Era tipo a cura, assim, punk, não tá nem aí, vamos embora. Só que essa igreja passou um tempo e a igreja continuou trabalhando, mas o coração dela se afastou de Deus. E aí Jesus fala, ó, arrependam-se. Muda, dá tempo, muda. Então não é serviço braçal que mostra que a igreja parou ou não. É um coração em Cristo que vai mostrar. Porque se o meu coração for do Deus imparável, eu não paro. Mas se eu achar que o que vai resumir a minha vida é uma atividade, eu paro. Ou seja, nós não podemos achar que todo o nosso sucesso ministerial se resume a um dia de festa, a uma EBF, a um congresso, a um culto maravilhoso. Porque o dia que nós acharmos que um dia resumiu o que nós somos, nós vamos parar nesse dia. E aí nós vamos querer viver desse dia. Então vamos viver somente de EBF, que a EBF foi incrível, tá? Tem tudo. Mas quando a igreja entende, foi maravilhosa a festa das nações, terão outras? Certamente terão, mas o nosso avanço é mostrar Jesus a pessoas e continuar sendo uma igreja que cura pessoas e que não está limitado a prédio, não está limitado a nada, a não ser o mover do Espírito. Aí sim, eu concordo que somos uma igreja imparável. Isso aqui é para nós pensarmos. Porque você pode ouvir isso e ter duas reações. Poxa, o pastor pegou tudo que a gente fez e jogou lá embaixo. Ou você pode entender assim, poxa, o pastor exaltou tudo que a gente fez, que é mais um passo.
quando eu subo uma escada, o próximo passo é mais alto do que eu dei antes, mas ainda não é o mais alto que eu posso chegar. Nós não somos uma igreja que para. Então, se tiver outra festa, tem que ser melhor. Mais pessoas, mais envolvimento, mais gente conhecendo Jesus. Mais. Porque a igreja não para. Por que a igreja não para, pastor? Porque ela tem um ministério, ela tem algo para fazer. Versículo 19. Olha a responsabilidade. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E chave abre o quê? Porta. Tá vendo? Tá aqui, abre porta. Ele acabou de dizer, Jesus falou que a porta da morte, ela não está trancada. Ela não é capaz de deter a ação da igreja. Então, eu posso invadir e quebrar a porta até mesmo da morte. Como igreja, tirar pessoas de lá. Aí ele confirma falando, foi dada a vocês a chave do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra, será ligado aonde? E o que desligar na terra, será desligado no? Foi dado à igreja imparável a capacidade de parar a morte na vida de alguém e levar essa pessoa para a vida. E queridos, isso é inacreditável. Preste atenção. Se eu creio em Jesus, e eu creio em que Jesus fala, eu entendo que no final das contas, existe uma eternidade com Deus, e existe uma eternidade sem Deus. Eu vou partir do pressuposto, que nós que estamos aqui, todos nós acreditamos em Deus, e entregamos a vida a Jesus, para estar eternamente com Ele. Eu estou partindo desse pressuposto. Ou seja, nós que estamos aqui, fomos retirados desse reino da morte, e estamos indo para o reino dos céus. E conhecemos outras pessoas que não, estão indo para onde? Para a morte. É a missão da igreja, conectá-las ao céu. É a nossa missão. Ou seja, por que a igreja não para? Porque se a igreja parar, pessoas não serão conectadas ao céu. Pessoas irão para o inferno se a gente parar. Pessoas não conhecerão Jesus. Pessoas não serão transformadas. Pessoas não dormirão em paz. Pessoas serão infelizes. Se nós que seguimos Jesus e somos discípulos, não formos atrás de outras pessoas, elas seguirão tudo menos Jesus. Vão seguir dinheiro, vão seguir fama, vão seguir pessoas, vão seguir drogas, vão seguir bebidas, vão seguir maldades, vão seguir idolatria, vão seguir a morte, mas não vão seguir Jesus. Vai seguir tudo, querido. Preste atenção, se a gente agora se trancasse aqui, porque nós vamos para o céu, seria maravilhoso talvez para nós. Mas seria desastroso no olhar de Jesus, porque ele falou, mas eu falei para vocês irem até outras pessoas. Tem muito adolescente na sua sala, Rafael, que está indo para o inferno. Sabe quem vai conectá-las? Você. Como, pastor? Eu não sou formado, não sei. Mas você vai lá dar nós, vamos jogar um basquete. Tem cesta de 2, tem cesta de 3 e tem cesta eterna. Cesta de 2 é pertinho. Cesta de 3 é depois da linha. E a eterna? É quando eu me conecto a Jesus. É porque às vezes a gente pensa assim, adolescente está estudando tudo. A maior parte do que você lembra hoje da sua vida que você aprendeu quando era adolescente. Você acha que as crianças estão lá o quê? Brincando de pintar qualquer coisa? Elas estão adorando a Deus, estão aprendendo a ganhar pessoas. Ou você acha que criança não ganha pessoas para Jesus? Ou você acha que quando as crianças cantaram, pessoas não vieram adorar? Porque a gente não estava vendo um show. Tanto que a gente ficou de pé. Show a gente assiste sentado, reparou isso? Quando tem um show a gente até senta. Olha, tá bonito aquilo, eu vou sentar para ver. Mas quando eu estou ativo, eu adoro junto. A gente pula junto. Você acha que elas estão fazendo o que lá? Aprendendo a ganhar pessoas para Jesus. Com que idade? Com a idade que elas têm. A casa delas. Ou você acha que uma criança dessa, quando uma ex chega em casa cantando, é que a sarça pegou fogo, Marcelo fica, Jesus está aqui. Nós estamos vivendo para isso, querido. E eu sei que a cura quer isso. Por que eu sei disso? Porque a cura me falou. Eu lembro da pergunta. Eu lembro de estar escrito no telefone assim. Uma das primeiras coisas que Ramon fala, olha, nós como igreja queremos fazer discípulos,
queremos estar sempre mais organizado, queremos viver um EBD, queremos isso. Aí eu fui e apaguei assim, ó. Aí, o que você tem a falar isso? Olha, eu apaguei uma linha, vamos para a próxima. Aí, cura quer. Nós como cura queremos. Mas tem uma frase que é incrível, que querer não é, mas com Cristo é poder. Caso o seu querer se conecte com uma atitude. Só querer não é poder. Mas se o que eu quero estiver alinhado com Deus, obrigado, e alinhado com Deus eu prosseguir, o seu querer é poder. Pessoas improváveis são ganhas para Jesus. Pessoas que você não daria nada se tornam discípulos para Jesus. É porque você me conhece hoje. Se você me conhecesse em 2015, em junho, eu era um jovem comum que estudava no IFE, que de vez em quando ia na igreja. Estava lá, eu era uma pessoa comum. E aí Jesus deu um saculejão assim. Aí eu fui parar numa célula, porque eu fiz um texto no Facebook, fui parar. E pessoas olharam para um menino que chegou novo assim na célula e falou assim, quem é esse menino? Aí um falou assim, não, eu vou estar perto dele. Caminhou perto. E graças a Deus eu continuo firme. Pessoas são ganhas para Jesus. E aí agora depois que pessoas dedicaram a vida delas para me conectar ao reino dos céus. Ontem fez aniversário Cezinha, Portão Fernando Françado. O líder que se esforçou para me dar carona, e eu morava, e não era carona, ele me buscava em casa, porque carona eu contava no caminho. Ele ia me buscar para levar, e essa pessoa dedicou a vida dele, a gasolina dele, o tempo dele, a vida dele, para que eu tivesse com Jesus, e não foi por causa dele, mas foi por causa do Jesus que atuou através da vida dele, porque ele se disponibilizou, porque ele disse, eu estou aqui, Jesus não para, Jesus é um Deus vivo, Jesus avança, nada pode parar, e ele creu nisso. E agora que eu estou aqui conectado a Jesus, eu vou parar? Seria feio da minha parte. Não faz sentido. Depois que eu me conectei a Jesus, eu olhar para os outros e falar, agora é cada um por si, Deus por todos. Não existe essa frase na igreja. Não existe, por acaso sou eu responsável por meu irmão. Não. Na igreja eu estou aqui. Agora eu vou atrás de todo mundo que eu puder alcançar. E quem eu puder alcançar, eu vou brigar e batalhar para que ela se conecte a Deus. E quando ela se conectar a Deus, nós vamos juntos. Eu creio que Deus já nos conectou a Ele. Mas eu não posso parar em mim. Não podemos parar em nós. Se nós pararmos em nós, nós paramos. E se eu paro, eu não sou a igreja que é imparável. Então a igreja de Jesus, ela é imparável. E eu queria fazer uma loucura agora. Clarinha já olhou para mim, deve ser aquela loucura, ó. Ela sabe. O que a gente vai fazer? Presta bem atenção, eu vou descrever para você entender. O ministério de louvor vai subir, pode ir subindo, pode ficar à vontade. Isso aí. E aí eu vou fazer o seguinte desafio, ó. Esse grupo que está aqui, vai ficar de pé, aqui, vai tirar a cadeira e vai se juntar, tudo bem? E tenha atenção com o dono de Djalma aqui, senão vai... Tenha atenção com ela, ela pode ficar sentadinha aqui. E esse grupo que está aqui, ó, de lá para cá, vai se levantar e vai ficar pertinho. Pode tirar a cadeira e vai se juntar. E nós vamos adorar o quê? A Deus, mas nós vamos adorar juntos. Vamos adorar como quem está conectado com a igreja. Você já pode se levantar, já pode tirar na cadeira aí. O pessoal da mídia vai tirar a câmera ali para trás. Tá vendo? Aí vai chegar para a gente poder se juntar. Pode ó, tirar a cadeira para o lado. Porque depois que a gente vai empilhar com calma. Pode botar para o lado, não tem problema não. Se a cadeira sair daí, ela não morre, não quebra. Fica tranquilo. Isso, abre um espaço. Ó, aqui no meio tem que ter espaço, aqui no meio tem que ter espaço, ó. Aí você vai estar perto da pessoa. Pode vir pessoal aqui pro meio, ó. Pro meio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Rafael, guia o pessoal para estar aqui no meio. Traz todo mundo aqui pro meio. Vai trazendo todo mundo pro meio. Devagarinho, vai chamando. Conecta a pessoa. Vamos nos conectar. Igreja é feita de pessoa, igreja não é feita de cadeira, não é feita de pedra. Vambora. Ó, Kelly tá com Vitória ali, tem que estar um grupo perto de Kelly, então. Já que vai lá um grupo, pode ir lá um grupo tá aqui perto do Dona de Jaima. Ó, vai um grupo daqui lá junto com o André ali, ó. Vamos ali, ó. Um grupo daqui, ó. Puxa um grupo, vambora. E a igreja se move até pessoas, tá vendo? Não precisa as pessoas se moverem até a igreja. A gente se move, se junta.
Isso aí. Nós estamos perto de quem precisa juntos. E agora nós vamos adorar ao Senhor. E adorando ao Senhor junto, nós entendemos que nós somos uma igreja que está conectada. Amém? Nós somos estamos conectados. E nós não vamos parar até conectar outras pessoas a nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Querido, agora feche os seus olhos e comece a orar para as pessoas que estão ao seu redor. Comece a se importar em mover uma oração para que o seu irmão do seu lado conheça mais Jesus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu